Esperar uns 2 minutinhos aqui até a aula começar. Boa tarde aos que estão presentes. Bom, boa tarde a todos os presentes. Respondendo à dúvida da Catherine na última aula, nós temos... só um instante. Como é que tá o áudio aí, gente? Todos me ouvem? Tarde, Catherine. Bom, respondendo à dúvida da Catherine na última aula, como é que eu faço para instalar fontes? Bom, eu estava olhando aqui no painel de controle do Windows, no Windows 10, e tem essa aba aqui, ó, personalização. Personalização, fontes, e tu pode simplesmente pegar e arrastar a fonte para cá. Só isso. Vou pegar aqui um exemplo. Fontes, fonts, type 1. Eu gosto da Imperial. Que é uma fonte bem bonita. Daí eu venho e arrasto. Simples assim. Agora a gente vem aqui e procura GHI Imperial. Só que a Imperial que eu peguei é uma Type 1. As Type 1s não aparecem aqui, mas são utilizáveis nas plataformas Adobe. Mas eu posso muito bem pegar aquela Imperial, só que não Type 1, e sim TrueType. Ó, Imperial Bold, itálico, normal, toda a linha Imperial. Daí eu pego, seleciono tudo e arrasto. Ó. Agora tem que esperar ele instalar todas as fontes. Ó.
Imperial BT, toda a família de fonte instalada, a Impress BT, que eu coloquei aqui, que eu acho uma fonte bem bonitinha. E aí é só escolher a fonte que melhor se enquadre na sua vontade. Ok? Então tá, gente. Agora, com essa questão das fontes instaladas, a gente consegue resolver vários problemas do nosso trabalho. Tranquilo, Catarine? Então vamos lá. Como o título da aula de hoje diz, hoje a gente vai definir estilos. Boa tarde, André. Tranquilo? Teu irmão não quis assistir a aula, não? Bom, para começar a criar o nosso estilo, ou os nossos estilos, a gente começa criando um arquivo. Vamos começar com aquele padrão que a gente tinha definido na última aula. Eu quero um livro que tenha margens, mas que em determinados momentos eu tenha uma figura que tenha coisas que possam ser cortadas nela. Então tá. Primeiro, eu defini, eu quero um livro. Como eu disse na aula anterior, sempre que eu tiver um livro, eu tenho que ter um múltiplo de 4. Sempre. 4, 8, 12, 16. Lembrando, como se fosse uma folha dobrada, onde eu tenho a página 1, 2, 3 e 4. Lembrando que a página da direita sempre será a página ímpar e a página da esquerda sempre será par. Bom, eu quero 210 por 210, porque eu já vi que tem um bom encaixe numa folha A0. E eu quero uma margem de sangria. O que é a margem de sangria? É saber o quanto eu posso colocar coisas que vão ser cortadas, ou seja, o excesso. O excesso da figura. Por exemplo, eu tenho uma figura que tem umas bordas que eu não quero que fique. Então, o quanto eu posso passar aquilo para saber, aquela margem na hora do corte, ela é sangria, ela não vai aparecer no teu livro. Mas, na hora da impressão, aquilo vai ser impresso. Então, eu vou botar uma sangria de uns 3 milímetros. É o suficiente. As máquinas de hoje em dia, as máquinas de corte, trabalham muito bem com margens na casa de 3 milímetros. Então, vamos criar. E nós vamos ter aqui as nossas páginas. Percebam essa linha vermelha aqui. Essa linha vermelha é a linha de sangria. E essas aqui são as linhas de margem. Ok. Como a gente tinha visto, aqui nós temos a marcação de estilos de parágrafo. Estilos de parágrafo é o formato do texto que a gente vai ter. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente cria 2 estilos de parágrafo. 3, na verdade. Primeiro estilo, que a gente vai chamar de corpo de texto, que é o que a gente vai usar mais. O segundo
que é título, ou seja, título de capítulo. Os subtítulos a gente vai ver depois, entre outras coisas. E numeração. Pronto. Então nós temos todos esses estilos. Agora a gente tem que configurar esses estilos. Como assim configurar esses estilos? Sim, a gente tem que definir o que a gente quer. Um truque que é muito utilizado para a gente definir o nosso estilo é gerar uma caixa de texto, uma caixa qualquer, vir em tipo e preencher com texto de espaço reservado. Pronto. Aqui nós temos um texto. Ah, mas esse texto precisa significar alguma coisa? Não, é só texto. É só uma encheção de página para que a gente possa ver como ficam os nossos estilos. Então, vamos começar botando aqui parágrafo básico nessa peça. E agora a gente vai ver cada um. Vamos considerar que temos um título aqui. Deixa eu apagar essa última aqui. Pronto. Vamos dar um Enter aqui e botar aqui um título. Ô, Clarissa, tudo bom? Então tá, aqui nós temos um título. Agora, como é que a gente vai fazer para definir as coisas aqui? Primeiro, vamos fazer tudo aqui observando a tela para a gente ver como fica. Título. Qual o estilo que se aplica num título? Título de capítulo, título de seção de capítulo. A gente tem um estilo chamado título. Agora vamos configurá-lo. Dá 2 cliques. Ele é baseado em corpo de texto. Então, vamos botar sem estilo de parágrafo. Por que sem estilo de parágrafo? Para ele não pegar nenhum vício de qualquer outro estilo que a gente venha a trabalhar. Formato básico de caractere. Aqui nós temos todas as fontes presentes no computador. Todas. Então a gente pode muito bem escolher... Ah, cadê as Imperial que eu tinha escolhido? Ó. Eu quero que seja Imperial. Ah, ok. E eu quero que seja negrito. Ah, perfeito. E eu não quero que seja tão pequenininha. Ah, eu quero que tenha um tamanho 18. Não, vamos botar 20. Fechei. Não tem problema, abro de novo. Formatos avançados. Isso aqui quase nunca se mexe, a não ser que tu tenha um trabalho muito específico. Olá, Janaína. Recuos e espaçamento. Aqui a gente vai definir tudo que a gente quer. Primeiro, alinhamento. Pode ser esquerda, pode ser no centro, pode ser na direita. Aí a vontade é do freguês. O que é o recuo? É o quanto eu vou tirar de um determinado lado. Recuo à esquerda. Ó, estou pegando e afastando da margem esquerda. À direita. Ah, recua à direita. Eu estou afastando da minha margem direita. Para dar um estilo próprio, um estilo pessoal aqui.
Recuo na primeira linha. Isso aqui a gente vai usar muito no corpo de texto. Recuo na última linha. Dificilmente se usa. Espaço anterior e espaço posterior. Aí depende do que você estiver fazendo. Se tu está fazendo um livro, geralmente o capítulo começa no início da página. Se o capítulo começa no início da página, então não tem por que colocar espaço anterior. Se eu colocar espaço anterior, ó, não vai acontecer nada. Mas o espaço posterior, observem que o texto começa a se movimentar. Vamos botar 5, que está uma boa distância. Ó, observe. Mas eu não quero que fique aqui, eu quero que o título fique mais aqui no meio. Ok, então a gente pega e define aonde vai colocar. Vamos deixar aqui em 50. Deixa aqui em 50. Ó, essas guias servem para isso, ó. Justamente para a gente conseguir mexer do jeito que for necessário. Pronto, assim fica mais fácil. Pronto, 50. Então eu pego, diminuo minha caixa de texto e observe. Está aqui. Aconselho, às vezes, vocês virem aqui no exibir visualização de superimposição, para que vocês consigam observar como está ficando o trabalho de vocês. Principalmente nessa parte, na qual a gente está trabalhando com um estilo pessoal de vocês. Certo? Então, vamos continuar aqui. Bacana. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, para fazer o texto todo aparecer. Porque eu quero que o meu texto todo apareça, para definir um estilo. Pronto. Está aqui. Então, o título já está definido. Corpo de texto. Essa é a principal preocupação. Por quê? Porque é onde as pessoas vão ler. Ninguém fica 20 minutos em cima de um título. Mas todo mundo fica de dias a meses em cima de um corpo de texto. Então, isso aqui é o corpo de texto, é a parte que vai ser lida. Então, a gente vai definir o que a gente quer aqui. Corpo de texto, baseado sem estilo de parágrafo. Próximo estilo, mesmo estilo. Formatos básicos. Aqui a gente começa a observar o que a gente realmente quer. Como o nosso cliente vai começar a enxergar o texto. Então, aqui, corpo de texto. Então, primeira coisa, não é escolher o caractere em si. É a gente escolher o alinhamento do texto. Gente, cá entre nós, é feio ler um texto assim. Que vem aqui, depois aqui, fica caminhando. Cara, dá uma dor de cabeça desgraçada isso. Então, o que a gente pode fazer para facilitar a vida do leitor? Justificar. O que significa esse justificar? O justificar é simplesmente deixar ambos os lados
alinhados à margem. Claro que existem N tipos de alinhamento, de justificação. Existe a justificação à esquerda, onde tudo que estiver à esquerda é colado à margem, e quando termina uma seção, um parágrafo, essa parte não fica colada à margem e acaba ali e forma uma indentação, um dente, um espaço. A gente também tem justificar ao centro, onde aí nós temos a indentação para os dois lados. Nós temos justificar à direita. Isso aqui é bom quando se trabalha com citações, apesar de eu não gostar muito. Totalmente justificado, que eu não gosto justamente por forçar uma justificação e ficar esses espaços aqui. Esses espaços são chamados de rios. Esses rios é muito ruim de ler. Direção da lombada e direção oposta da lombada, porque a gente está trabalhando com páginas espelhadas. Então vamos justificar à esquerda, que é o padrão mais usual de leitura. Após esse preceito de justificativa de texto for aplicado, agora a gente consegue trabalhar com as outras coisas do texto. Como, por exemplo, o recuo de primeira linha. O que é o recuo de primeira linha? É o quanto a primeira linha de cada parágrafo vai se afastar da margem. Então vamos lá. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Que é diferente, por exemplo, do Word. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente trabalha aqui no Word, as definições do Word, ó, layout, margens, ó, escrever um texto. Um texto qualquer. Ponto. E eu quero alinhar isso aqui. Daí vem aqui em parágrafo no Word. E nós temos deslocamento. Observem que o Word ele já tem umas definições já meio que prontas. Dá para fazer definições bonitinhas? Dá. Só que, se você pegar uma outra versão de Word ou um outro programa, você não vai conseguir abrir isso aqui dessa forma. Então, eu aconselho a não fazer isso aqui no Word se for passar esse texto para um InDesign, que é um programa profissional de diagramação. Diagramar em um Word eu acho meio errado. Por quê? Porque o Word é uma ferramenta para digitar documentos que vão ser impressos na hora, ou que vão fazer uma carta para uma pessoa, ou memorandos, ou relatórios, e que não requerem um tratamento especial. Já no InDesign, deixa eu fechar aqui. Não, aqui a gente tem todo um cuidado especial. E aqui a gente trabalha com milímetros. Por exemplo, 10 milímetros, 1 centímetro. Tranquilão. Ok. Recuo à direita precisa? Depende do que tu for fazer. Eu posso fazer, por exemplo, 2 de recuo à esquerda, 2 de direita. Olha como é que fica. Ficou bem mais bonito, né, do que estava antes. Ó como era antes. Olha como ficou agora.
Então, Ctrl Z antes, Shift Ctrl Z, como ficou agora. Eu prefiro como ficou agora. Então tá, continuando a trabalhar o corpo de texto. Eu vou tirar isso aqui para a gente conseguir ocupar melhor. Espaço anterior. Aí se aplica o espaço anterior, ó. Porque eu tenho alguma coisa antes. Essa alguma coisa antes é uma referência e sempre que eu adicionar 1 milímetro, eu vou descer 1 milímetro do nosso objeto anterior. Espaço posterior, a mesma coisa, ó. Ah, dá para botar 1,5 milímetro? Dá. É possível. Alinhar a grade, todas as linhas. Ó que bonito que fica. Fica horrível. Apenas a primeira, melhora. Aí depende do que quer fazer. Eu prefiro nenhuma, que daí eu tenho mais liberdade para trabalhar. Equilibrar linhas desequilibradas? Depende, se tu estiver trabalhando com colunas, aí tudo bem. Caso contrário, eu não vejo motivo. Formato avançado de caracteres, o idioma é o qual o teu texto vai ser corrigido. O InDesign já vem com todos os idiomas presentes. Formato básico de caractere. Ah, não quero essa fonte. Eu quero escolher uma outra fonte. Então tá. Então eu vou lá, pego todas as fontes que eu tenho instaladas, personalização, fontes, e começo a ver. Gente, para livros é interessante fontes serifadas. O que é uma fonte serifada? São aquelas fontes que tem uma voltinha no A, que é mais rebuscadinha. Tipo essa daqui, ó. É a Beckersville Old Face. Olha que bonitinho. Observem que tem essa voltinha, tem esse arredondadinho. Isso daqui é uma fonte com serifa, ou uma fonte serifada. Então, para leitura, foi feita uma pesquisa pelo, acho que não lembro se foi New York Times ou The Washington Post, que é muito melhor ler com fontes serifadas do que ler com fontes sem serifa, como, por exemplo, a nossa amada e querida Arial. Observem, ó, termina seco. Fonte sem serifa termina seco e fonte serifada termina bonitinha. Então eu vou aqui e escolho. Ah, eu quero uma fonte bonitinha, que seja leve, que não canse os olhos. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, eu tenho aqui a... Não, essa aqui já cansa muito os olhos. A Cambria é uma fonte mais escura. Tem serifa, ó. Só que é uma serifa mais quadrada. Só que ela não cansa tanto os olhos. A gente pode escolher outras, por exemplo. Cambria... A Centaur é um tipo com serifa, só que eu acho ela muito desenhada, então ela cansa os olhos. Gente, Comic Sans, usar isso aqui é passar vergonha. Por quê? Porque é uma letra para escrever livros infantis. Criança gosta dessa fonte. Mas fazer um livro profissional com Comic Sans, um livro para gente mais adulta, eu já acho que é menosprezar a inteligência do leitor. Então, gente, Comic Sans, vou fazer um livro para crianças. Ok, usa Comic Sans. Eu apoio
Até a Cooper eu acho melhor, que é mais cheiona, mais bonitona. Mas pode usar a Comic Sans para criança. Para adolescentes, jovens, adultos, evita ela. Ela é uma fonte totalmente infantilizada. Ou seja, não façam mais aqueles cartazes com Comic Sans. É feio. É a minha opinião. Mas é feio. Então vamos ver. Constantina. Olha que bonita essa aqui. Ó, tem serifa. É uma serifa bonita. É agradável ao olho. Então é essa Constantina que eu vou trabalhar. Então vamos lá. Constantina. Ó. Esse entrelinha tá meio feio, né? Então a gente pode modificar isso. A gente pode botar, por exemplo, 18. Ou então a gente pode colocar 16. Aí é vontade do freguês. Ó, já achei que o 16 tá mais agradável. Olha aqui. Então, eu vou aderir a esse 16. Kerning óptico, ou seja, como o texto vai se ajeitar, métrico e nenhum. Eu prefiro o métrico. Caixa de texto. Se eu quero versalete, que significa a letra inicial, a letra maiúscula mesmo, ela fica maior e as outras ficam em formato maiúsculo, só que em tamanho menor. Todas maiúsculas, tudo versalete one type ou normal. A gente também pode escolher aqui a posição. Se eu quero sobrescrito, que vai lá para cima, que eu quero subscrito, se vai lá para baixo. Se eu quero numerador OneType, só que eu prefiro o normal. Ok? Então, essa parte de formatos básicos de caracteres, vocês escolhem a fonte, o estilo da fonte, regular, itálico, negrito ou negrito itálico. Algumas têm outras formas, têm outras especificações de estilo de fonte. Só que o regular geralmente é o mais útil. A gente vê o tamanho, a gente vê a entrelinha. Ah, agora as pessoas estão com mais problema de visão. Então, vamos ali botar um 13, 14. Eu acho que o 13 ficou melhor, ficou mais bonitinho. 13, entrelinha de 16, ó, não ficou tão feio assim. Então, vamos lá. Formato avançado, recuo, espaçamentos a gente já trabalhou, que é o recuo de primeira linha, o espaço anterior, o espaço posterior e a justificação, e os recuos. Tabulação. A tabulação é a transcrição de tudo que vocês trabalharam no recuo e espaçamento e tudo que vocês trabalham nos marcadores e numeração. Fios de parágrafo. O que significa fios de parágrafo? Se aparece um fio acima do parágrafo ou um fio no final de cada parágrafo. Fio acima, não quero. Fio abaixo também não quero. Eu também posso fazer fio acima e fio abaixo. Eu acho feio pra caramba, mas isso aqui para trabalhar com olho de texto, essas coisas, até acho interessante. Mas para esse tipo de estilo, nem tanto. Bordas de parágrafo. O que é a borda de parágrafo? É formar uma borda no parágrafo. Daí aqui eu posso definir o que eu quero. Eu consigo definir até o formato da borda. Ó, sofisticado. Em todos. Daí todos vão ter essa bordinha sofisticada. Então dá para fazer isso aqui? Dá para fazer muita coisa aqui. Só que não é esse o caso aqui. Sombreamento. Eu vou colocar uma faixa em volta do parágrafo.
Ó, sofisticado. Só que, fica. Nesse caso aqui, como a gente está aprendendo, vamos aprender uma coisa mais simples e mais bonitinha. Opção de separação. Cara, isso aqui é muito importante. Por quê? Existe um conceito dentro da diagramação que são as linhas órfãs e as linhas viúvas. O que é a linha órfã? A linha órfã é aquela linha que aparece sozinha no final da página. Isso mesmo. Por exemplo, eu tenho isso aqui. Deixa eu dar um ok aqui, depois a gente volta. Eu tenho isso aqui, ó. Aparece uma linha sozinha aqui. Isso daqui a gente chama de linha órfã. Então imagina. Deixa eu pegar isso aqui. Ctrl X. Deixa eu botar isso aqui na página 2. Olha que feio. Daí começa o texto aqui, daí o leitor tem que ir para outra página. E se a outra página, tu tem que virar a página para ir. Acaba ficando feio. Então, essa parte, ó, vou deixar ela aqui de novo. E a gente vai utilizando o corpo de texto eliminar isso, ó. Opções de separação, manter linhas juntas. Olha o que aconteceu. Linhas de início são as linhas órfãs. Ó, se eu colocar uma. E linhas de fim são as linhas viúvas. É sempre interessante deixar 2 ou 3 para ficar uma forma mais agradável, para a pessoa não perder a noção do que estava escrito naquela linha, porque pouca gente cuida dessa linha perdida. Então seria interessante deixar sempre umas 3 linhas. A não ser que seja que nem aqui, nessa última linha, que é uma linha única. Então, linha única não tem o que fazer. Ou ela vai ser órfã, ou ela vai ser viúva, só que essa linha está dando todo o sentido do que a gente está trabalhando, do texto que está sendo trabalhado. Ok? Então, manter linhas juntas é sempre interessante, e principalmente no início e fim do parágrafo. Hifenização. A hifenização é uma discussão eterna entre diagramadores. Tu quer colocar traço nas palavras? Tu quer separar sílabas das palavras? Ou tu quer que as palavras fiquem sempre unidas, sem separação nenhuma? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho feio. Então, eu geralmente desmarco. Se vocês quiserem deixar marcado, deixem. Observe o que acontece aqui, ó, principalmente nessa parte. Ó, vou infinizar. Sem infinizar. Justificação. Aqui a gente consegue definir como é que vão ficar as palavras. Por quê? Deixa eu vir aqui. Ó, observem que aqui tá mais juntinho. Deixa eu tirar aqui. Tá. Observem que aqui tá mais junto, ó. Aqui tá mais separado. Pouca coisa, mas tá. Ó. 31. 1.4. Ctrl Z. 38.8.
40,4. Dá 1,6. Então, opa, Ctrl Z. Então, uma forma da gente evitar isso é vindo aqui, opções de separação, efinização, justificação, e trabalhar aqui. Espaçamento mínimo entre palavras. 80. Mas eu não quero ela tão junta. 90. Desejada, só que eu não quero ela tão distante. 33% distante é muita coisa. Então eu vou colocar 15% distante. Deixa eu colocar aqui 80 de novo. Ó. Ficou mais junto. Espaçamento entre letras. O mínimo 0, desejado 0 e a máxima 0. Eu posso colocar a máxima 2%. Ó. Ó. Sem, com. Observa que se aproximaram mais um pouco. Entrelinha automático, eu posso definir em 150%. Daí ele define direitinho. Ah, mas eu não quero 150, eu quero que seja 130. Então tá, coloco 130. Aí é do bom tom de vocês. Transpor colunas. Transpor colunas. Isso aqui significa quando a gente trabalha com jornal. Quando a gente trabalha com jornal, a gente transpõe as colunas e daí essas colunas elas ficam alinhadas. Quando elas ficam alinhadas, o visual final da peça acaba ficando melhor. Mas eu não vou mexer aqui, trabalhar com coluna única. Capitulares, o que é um capitular? Capitular é quando a gente usa uma fonte, uma letra inicial, que essa letra inicial ocupa um espaço. Não sei se vocês já viram aqueles livros bonitos da literatura antiga que aparece uma letra toda bonita, que ela fica assim, se destacando no início do parágrafo. Pois bem, isso é o capitular. E a gente ainda consegue colocar um estilo de caractere. Mas, aí é pessoal. Mas a gente vai fazer isso depois. Estilo GRPE. Isso aqui quase não se usa mais em edições de e-books. Marcadores e numeração. Aí a gente vai trabalhar ou com marcadores ou com números. Se a gente trabalha com números, observe, aparece 1, 2, 3. Trabalhar com marcadores, ou bolinhas, ou asteriscos, ou losangos, ou coisoquinhas, ou uma letra estranha. Como se fosse aquelas numerações que a gente trabalha no Word. Cor do caractere. Bom, como a gente vai trabalhar com mídia impressa, a gente tem que definir uma cor sólida. Por que uma cor sólida? Porque essa cor vai gastar menos na hora da impressão. Só isso. Recursos OneType. Aí vocês escolhem, né? Alinhar tabular, estilo antigo proporcional, alinhamento proporcional. Só quem trabalha realmente com tipografia. Opções de sublinhado. Ó, sublinhado ativado, sublinha tudo. E eu posso definir até a espessura do sublinhado. E posso ainda colocar um deslocamento nesse sublinhado. É útil? É, quando se tem uma coisa básica que se queira sublinhar. Mas
Não é o nosso caso. Opções de taxado. O que é o taxado? É o riscar a palavra. Ó. E exportar marcação. Tudo que é marcação via HTML. Que a gente possa divulgar via online. Então, definimos o nosso corpo de texto. Olha como é que ficou. Ó. Não ficaram espaços muito grandes entre palavras, que se chamam de rios, apesar que aqui ficou. Isso a gente vai aprender amanhã como resolver, que é a parte fina da diagramação, junto com a inserção de elementos. Observem que ficou um bom espaçamento. Aqui é possível ler, mesmo que não se entenda o que está escrito, porque isso aqui é um texto de exemplo. Mas ficou, no mínimo, agradável. Agora a gente olha aqui como um texto como ficaria em uma página. Agora só um pouquinho que eu vou botar um mate aqui para porque hoje o dia não tá fácil. Tranquilo até então, gente? Bom, agora vamos para outros elementos. Bom, estilos de parágrafo, a gente já conseguiu trabalhar aqui, a gente já viu como é que se faz. Agora existem os estilos de caractere. Estilo de caractere é quando a gente quer fazer isso num único caractere ou numa pequena quantidade de caracteres. Por exemplo, eu vou fazer esse novo estilo de caractere e ele vai se chamar capitulação. Ok, agora eu vou escolher uma fonte para aquela letra inicial bonitona. Devo ter uma aqui bonita. Papyrus. Stencil. Aqui. Old English. Daí eu venho aqui, baseado em nenhum, né? Formato básico, família de fontes. A gente vem aqui, na fonte que foi escolhida. Ao escolher essa fonte, eu não preciso fazer mais nada, porque esse meu caractere é somente para a fonte da capitulação. Fonte capitulação. E está escolhido. Daí o que eu faço? Venho aqui na primeira letra e fonte capitulação. Observem que somente essa fonte foi alterada. Se eu adicionar aqui um novo estilo de parágrafo, esse novo estilo é baseado em corpo de texto, mas é o parágrafo capitulado. Eu vou colocar a fonte que a gente escolheu no corpo de texto. Deixa eu só cancelar aqui e tirar o estilo de caractere.
e essa aqui é a Constantina. Então, parágrafo capitulado, baseado em corpo de texto, formato é a Constantina. O ruim é ter que achar dentro de tanta fonte. Ah, tá. Ok. Só que esse daqui vai ter capitular. Então vai ter um capitular de 2 linhas. Pronto. Então, esse daqui é parágrafo capitulado. Esse aqui, corpo de texto. Esse aqui, corpo de texto. Ó, tudo certinho. Ok. Aí eu venho, seleciono somente esse daqui, vem estilo de caractere, fonte de capitulação. E observe, uma letra diferente, uma letra diferenciada para um parágrafo com uma capitulação. Isso é muito legal para fazer aqueles livros bonitões e tal. Só que eu tenho uma outra forma, que é pegar, desenhar uma fonte, trabalhar com um tipógrafo, desenhar uma fonte, escanear essa fonte e colocar para ficar exatamente no início dessa palavra. Isso é uma opção. E eu acho uma opção bem mais bonita. Bom, Ctrl 0. Ok. Agora a gente vai aprender a trabalhar com as páginas mestre. O que é uma página mestre? Página mestre é uma página que, aonde eu aplicar qualquer coisa, por exemplo, vou desenhar uma caixinha aqui. Ó, toda a página esquerda, quando estiver aplicada a página mestre A, que vocês observam por esse azinho aqui, ó, a página mestre aplicada, percebam que sempre vai ter esse retângulozinho aqui. Isso é muito bom para a gente criar um estilo que não fique mudando no decorrer das páginas. Coisas que ferramentas de texto mais tradicionais, como Word ou bloco de texto, não tem. Então vamos voltar ali e vamos retirar essa caixinha. Aqui a gente começa a trabalhar com um novo estilo, que é o estilo da numeração. Como é que eu faço uma numeração no InDesign? Simples, eu pego uma caixa, eu abro a página mestra que eu quero, pego, faço alinhamentos. Por exemplo, eu quero, está aqui no 12, eu quero que ele fique a 13,25, não, eu quero que ele fique a 15 milímetros da borda. Pronto. Daí eu quero essa daqui, que fique 198. Eu quero que ela fique a 200 milímetros da borda externa. E eu quero uma outra que fique, 210. Eu quero uma que fique a 205 milímetros. E eu quero uma outra para delimitar. Aqui está em 15. Eu quero uma que fique a 30. Vou botar 30. Que é para delimitar minha caixa de texto. Pronto. Vou ali. Crio uma caixa de texto.
Essa caixa de texto, aí vocês definem que vocês querem o texto mais para cima, mais para baixo, ou se vocês querem no meio. Vamos botar no meio. E daí, vocês vêm, clicam aqui dentro. Deixa eu botar aqui exibir, tirar a visualização. Ó, clica aqui dentro. Vocês vêm em tipo. Nós temos várias coisas, inserir variável. Mas, inserir caractere especial. Símbolos, marcadores, número da página atual. Daí vocês devem estar se perguntando, ah, mas por que está assim? Porque essa caixa deve estar muito pequena. E nós temos também uma fonte bem gigantinha aqui. Por isso que não estava aparecendo nada. Bom, agora a gente vem aqui na numeração. E a gente escolhe o que a gente quer. Baseado em título? Não, eu quero baseado em 100 parágrafo. Então, formato. Imperial, bold 20? Não. Vamos botar aqui 14. Ficar bonito. Ah, espaçamento. Não quero nenhum recuo, não quero nenhum posterior. Porque o número vai ficar ali sozinho. Alinhamento esquerda. Ok, tabulação nenhuma, fio de parágrafo nenhum. Aqui seria uma boa a gente colocar a borda, ó. Daí eu separo 2. Ou 0, deixa assim. E daí a gente define como a gente vai querer essa borda. Deslocamento do topo. Vai ficar bonito, só que daí ele acaba mexendo. Então eu prefiro fazer mesmo o nosso bom e velho quadrado. E eu acho que eu vou colocar aqui centralizado. Para ficar mais bonito. Ó. Aqui é a nossa página da esquerda. Agora a gente tem que fazer isso na página da direita. Se eu pegar e fazer essas mesmas definições, então eu pego, clicando no Alt, eu consigo copiar. Está copiado. E depois eu pego e consigo jogar essas margens aqui, ó, para o outro lado, ó. Só clicar e arrastar. Ó. Essa daqui tá 15, aqui tá 12, então tá 3 milímetros. Então eu tenho 15 da borda, essa borda está em 420, 420 menos 15, 405. Ó. Como o tamanho já foi delimitado antes, eu preciso de uma, ó. Pronto. Agora eu venho, não preciso mais dessas guias. E observem como é que fica nas páginas. Ó, página 1, página 2, página 3, página 4. Ô, Leão, como é que tá? Conseguiu? É às 17, Leão. Obrigado por estar aqui junto, cara.
Daí observem, ó, página 2, página 3, e sem precisar ficar fazendo página o tempo todo, ó. Eu não consigo mexer nela, ó. Então ela fica aqui definida. Se eu voltar lá na página mestre, ou página mestra, eu vou mandar para vocês um arquivinho com teclas de atalho do Photoshop, que daí facilita a vida de vocês. Se eu pegar uma caixa vazada, eu consigo muito bem fazer uma caixa em volta e vamos fazer, vamos deixar bonito, vamos deixar tudo igual. Deixa eu voltar ali e copiar, mais fácil. Pronto. Outra coisa. Deixem sempre grades e guias. Deixe sempre o aderir às guias e guias inteligentes ativas. Por quê? Porque elas facilitam na hora de centralizar funções. Não reparem que o Renit nesse tempo louco é dose. Ó, tá aqui a página mestra. Se eu vier aqui, ó, exibir, ó, eu consigo dessa forma ter uma parte de reprodução muito mais simples, uma mecanização mais simples. Professor, e essas guias aqui que estão aqui, que eu não consigo mexer? Por que não consegue mexer? Porque elas estão na página mestra. Ou seja, essa página mestra acaba evitando que vocês mexam em elementos colocados aqui. Isso facilita muito a vida. Então, definimos um estilo de numeração, definimos algo aqui na capa, aqui no texto, e a gente pode definir outros elementos gráficos. Como assim outros elementos gráficos? Sim, a gente pode trabalhar com um texto jornalístico, por exemplo. Daí eu venho aqui, na página 1, e eu coloco layout, margens e colunas. Vou colocar 2 colunas, que é de praxe para um jornal, e vou colocar a minha caixa de texto. Venho aqui, colo aqui, vou selecionar e vou colocar corpo de texto, aqui também corpo de texto, e vou colocar tipo preencher com texto espaço reservado, só que eu quero isso, corpo de texto. Pronto. E eu gostei de um trecho aqui, que eu quero repetir. Por exemplo, uma entrevista com um cidadão, e esse trecho é muito interessante. É muito interessante e dá para a gente replicar. Então, Ctrl C, e a gente vem aqui, Ctrl V e cola. Ó, vejam que formou uma nova caixa de texto. Só que, não tá tão legal assim essa caixa de texto. Então, primeiro eu quero isso aqui centralizado, para ficar bonito. Agora, a gente vai mexer no estilo do parágrafo. Sem antes
sem depois, sem primeira linha. Opa, ele não deixa. Sem primeira linha. Eu quero que isso daqui seja uma fonte maior. Então, eu não quero 13. E eu vou botar aqui automático. Ah, não ficou bom esse tamanho? Ok, não tem problema. A gente pega e mexe aqui. 16 não ficou bom? Então vamos botar 15. Ah, 15 ficou melhor. E eu quero isso aqui justificado centralizado, porque isso aqui vai ficar no meio do meu texto. Vou pegar, vou colocar uma caixa em volta. E eu vou alinhar tudo isso daqui, ó. Alinhar aqui, alinhar aqui. Vou agrupar isso aqui tudo e agora eu tenho um elemento separado. Só que esse elemento separado, ó, tu não consegue ver através dele. Como é que eu posso, o que eu posso fazer para conseguir colocar uma visualização nele ali? Isso a gente chama de olho de texto. Transformar. Transformar novamente. Organizar. Selecionar. Ó. Conteúdo. Se eu colocar o conteúdo, ele vai ficar atrás. Se eu colocar ao redor, olha como é que fica. Ah, só que aqui separou. Droga. Ctrl Z, Ctrl Z. Deixa eu agrupar isso aqui de novo. Ctrl G. Ó. Agora sim. Cadê? Organizar. Ai, ai. Eles mudam os negócios e não avisam. Aqui. Ó. Observem aqui, ó. E eu quero que isso aqui fique no meio do texto. Então, o que que eu faço? Pego, coloco. Ah, mas eu quero editar isso aí, eu quero mexer. Tudo bem, já que eu selecionei essa parte aqui, quebra de texto, layout, quebra de texto. Ponto, caminhos. Eita, nós! Só porque eu mudei a versão aqui do negócio. Quebra de texto, canto, opacidade. Fica efeito ao grupo. Não quero alinhamento. Ajuste. Nenhum texto em contorno. Em torno da caixa. Só que está sem a opção aqui. Impressão e prova. Não. Tipografia. Não, isso aqui é no elementos essenciais mesmo. Não reparem, às vezes a gente se perde um pouquinho. Clássicos essenciais. Não, depois a gente faz esse olho de texto aqui. A gente pega, a gente também consegue resolver alguns problemas.
Eu vou ver isso aqui direitinho na parte de diagramação, porque por enquanto a gente está só fazendo estilo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Bom, então a gente já fez o nosso estilo. Fizemos estilo de texto, separação em coluna, estilo na página mestre. O que dá mais para fazer em página mestre? Dá para fazer muita coisa. Dá para, por exemplo, a gente criar uma caixa de texto aqui em cima. Vamos fazer aqui um alinhamento aqui. Em 15. Criar uma caixa de texto aqui qualquer. Colocar aqui como se fosse um corpo de texto. E a gente pode inserir elementos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu não tinha feito. A gente pode inserir elementos aqui. Tipo, variáveis de texto. A gente pode definir a variável de texto e a gente pode colocar variáveis já existentes. Ah, eu quero que coloque aqui o número da última página. Daí a gente vai inserir símbolos, marcadores, hífens e traço. O que é o traço M e o que é o traço N? Traço M é o traço maior. Traço N é o traço menor. Então, adiciono um traço N. E daí eu venho aqui em tipo, variáveis de texto, inserir variável, número da última página. Observe, aqui aparece 1 e 1, né? Observe como fica aqui. Ah, eu coloquei todos o número da última. Deixa eu voltar aqui. Tipo. Isso acontece bastante. Inserir variável. Número da página. Então, pode vir aqui. Melhor. Vamos adicionar aqui. Outro. Marcadores. Número da página atual. Daí a gente dá um espaçamento aqui. Até inserir variável, número da última página. Ok, acho que assim fica melhor. Ó, 2 até 4. 4 até 4. São coisas que a gente pode fazer para diversificar um pouco. Tá, mas o que acontece se eu adicionar mais 4 páginas? 1, 2, 3, 4. Observe. Em todas as pares, fica o número da última página. Quando a gente trabalha com artigos científicos, isso é uma prática bem recorrente. Então, a gente pode muito bem fazer isso aqui. Tipo, variáveis de texto, definir variável. E a gente cria uma nova variável, que é o número da primeira página. Daí a gente escolhe o tipo. Ó, vamos pegar o mesmo tipo do número da última página. Ou cabeçalho. Uso
primeiro na página, último na página. Então a gente pode fazer várias coisas: data da saída, legenda de metadados, nome do arquivo, número de capítulo. Então dá para fazer muita coisa aqui. Então vamos cancelar e vamos colocar aqui, eu quero colocar aqui o capítulo 1. Então aqui são muitas coisas que a gente pode fazer. Opa. Tipo, colocar aqui o número do capítulo. Quando eu mudar o capítulo, eu consigo mudar essa numeração. Então eu escrevo aqui antes. Desculpa, não entendi. Ai, ai. Bendito Google. Deixa eu só botar ele aqui no silencioso, porque é muito legal quando ele começa a falar com a gente do nada. Pronto. Então, capítulo, tipo, inserir caractere, espaço, espaço N, capítulo 1. Pronto. Agora olha como é que ficou. Capítulo 1. Daí aqui o título. Se eu criar uma nova seção, que a gente vai aprender daqui a pouco, eu posso atribuir outros capítulos. Então, essas 8 primeiras páginas pertencem ao capítulo 1. Vamos dizer, essas 4 primeiras pertencem ao capítulo 1. A partir da 5ª pertence ao capítulo 2. Então tá. Então a gente vai vir aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui a minha paginazinha aqui, que eu tirei ela aqui do lugar. E a gente dá 2 cliques aqui. Ó, inserir páginas, mover páginas, página mestra, substituir página mestra, criar opções de painel. Então a gente pode fazer aqui a atribuição de seções, que daí a gente começa a mudar a página mestra que a gente definiu. Claro que hoje não vamos fazer isso, a gente está vendo só criação de estilos, certo? A partir da aula de amanhã, a gente vai trabalhar com inserção de elementos gráficos e transformação desses elementos gráficos. Então, deixa eu voltar ali. Capítulo, tipo, espaço N, tipo, variáveis de texto, inserir variável, nome de imagem, capítulo. Então, esses capítulos é sempre uma nova seção. Mas deixa eu vir aqui e excluir essas páginas. E adicionar mais uma, que é a página 4, que sem ela a gente não vive. Então, basicamente, é isso, é criar um estilo. Agora eu vou explicar como é que eu fiz isso daqui. Então, deixa eu excluir isso aqui. Deixa eu trazer ele mais para o meio. Deixa eu ampliar ele um pouco. Pronto. Colunas. Como é que estava isso aqui antes? Estava assim. Então, eu vim aqui na ferramenta Layout, aqui na aba Layout. Nós temos a opção de páginas, que é adicionar, inserir, mover, duplicar, excluir, imprimir, aplicar página mestre, páginas de transição de página. Essas transições de página eu tinha dito na aula de ontem que a gente vai trabalhar quando a gente estiver trabalhando com e-books. Margens e colunas. As margens a gente já tinha visto. Agora, colunas. Para que servem as colunas? Servem para se a gente quiser fazer um texto estilo jornal ou estilo revista. Muitas revistas trabalham com texto diagramado em colunas.
Então, eu tenho aqui 2 colunas. Eu vou pegar um texto qualquer, esse aqui, por exemplo. Vou colocar aqui bonitinho, né? Vou definir um estilo de texto, corpo de texto, e vou colar. Ó, observem que essa caixa aqui ela é móvel. E observem que apareceu uma caixinha vermelha aqui. Essa caixinha vermelha serve para a gente distribuir texto. E observem que como eu coloquei linhas órfãs e viúvas, ficou esse espaço em branco aqui. Então eu posso muito bem trabalhar esse texto com uma ferramenta chamada... Cadê aqui? Cadê? De colunas... Aqui. Equilibrar colunas. Quando eu coloco equilibrar colunas, eu tenho a opção de equilibrar elas por baixo. E observem. Fica um texto em cima. Que esse aqui é o da introdução, que é um título. E observem que aqui embaixo as colunas ficam equilibradas. Deixa eu trazer ela para esse aqui para cá para ficar mais bonito. E observem que as linhas ficam todas equilibradas. Observem também que aqui nós temos indentações, também chamadas de rios. Isso daqui não nos é útil dentro da diagramação. Então, uma forma da gente acabar com isso é vir nessa ferramenta aqui, que é o espaçamento entre linhas. Entre letras. E a gente pode diminuir um pouco. Só que às vezes acaba achatando muito. Então, uma coisa que a gente pode fazer é aproximar tudo isso e aproximar. Ou trabalhar com o tracking, que ele faz a mesma função. Ah, mas ali apertando só aparece 10, 20, mas eu posso trabalhar com 3, por exemplo. Daí ficou aqui. Então eu coloco menos 4. Não dá, coloco menos 5. Até achar um que fique bom, que a leitura não fique ruim e que a gente possa trabalhar de uma forma coerente. Ou então a gente vai, zera isso daqui e vai no corpo de texto e define um novo tamanho de fonte. Ó, 12. Olha que bacana. Pronto, ó. Observem, ficou um texto com uma boa leitura. Deixa eu tirar aqui exibição, modo de tela. Olha como ficou. Ficou o título e ficou o texto. Ah, professor, mas eu não gostei. Não gostei, achei feio, acho que dá para melhorar mais. Aí que eu digo, a liberdade é de vocês para vocês fazerem o que vocês acharem melhor no texto de vocês. Então, a criação de estilos é basicamente fazer alguma coisa na página mestre
e nas páginas de vocês. Nós também temos a opção de criar outras páginas mestras. Deixa eu exibir aqui minhas coisas, visualização, modo de tela, normal. Pronto. Eu posso criar novas coisas na página mestra. Por exemplo, eu posso escrever aqui em cima, ou aqui em cima, o título que eu estou trabalhando. Então eu vou aqui, crio a minha caixinha de texto. Essa caixinha de texto vai ter o perfil de corpo de texto. Eu vou colocar aqui, vou estender aqui, vou vir aqui em tipo, variáveis de texto, inserir, opa, tem que tá aqui, e eu vou querer que fique assim. E vou querer que fique assim. Ok, pronto. Então eu vou vir aqui em tipo, variáveis de texto, inserir variável, cabeçalho corrido. Ok. Só que eu quero que esse cabeçalho corrido, ele diga alguma coisa. Porque só cabeçalho corrido eu não tenho como dizer o que eu quero que ele diga. Então, variáveis de texto, definir. E eu quero que essa nova variável seja chamada de título. Tudo que tiver título, nós vamos botar aqui, corpo de texto, uso primeiro na página, que é o título que tem ali. Texto antes, texto depois. Eu posso inserir outras coisas, mas não é o caso. E vou colocar ali. Opa, cancelar. Inserir. Concluído. Ok. Agora eu venho aqui na minha página 1 e coloco a minha outra página mestra. Só clicar e arrastar. Exibir. Ué, o que eu vi aqui? Ah, ele botou o parágrafo inteiro, porque eu coloquei corpo de texto. Então, vamos voltar aqui. Tipo, variáveis de texto, definir o título. Vamos editar, não quero corpo de texto, eu quero que seja título. Ok, concluído. Então a gente volta aqui e aparece introdução. Então, sempre que aparecer o título, o primeiro título que tiver ali vai aparecer. No caso, introdução. Se eu criar subtítulos, eu posso colocar também os subtítulos. É possível. Só que no caso eu vou colocar somente que tudo que tem ali se refere à introdução que está sendo falada nesse texto. Ok? Então, gente, a aula de hoje era basicamente isso. Era entender a criação de estilos. E eu deixo o chat aberto a perguntas. Enquanto isso, eu vou ficar olhando aqui para o chat para ver as perguntas que aparecem.
Bom, só uma curiosidade, tem uma coisa chamada criar seções ou criar numerações diferentes. Então, se a gente for no painel Páginas, aqui, e a gente for em... Tá, vamos ver a primeira página a ser modificada, aqui. E a gente vier no Layout, Opções de numeração e seção, a gente consegue modificar uma seção. Por exemplo, eu quero que isso aqui seja em números romanos minúsculos. E eu quero que inicie na página 1. E eu quero escrever novo texto. Opa. Novo. Numeração automática de capítulos a gente deixa aqui, tá? Se a gente fizer isso aqui, ó, novo 1, novo 2. Ó, aqui mudou para 1. Aqui para 2. 2, número comum, e começou uma nova numeração aqui. Para que serve isso? Quando a gente trabalha com livros, livros técnicos, isso acaba sendo muito útil. Então a gente acaba utilizando esse tipo de ferramenta para poder diversificar o que a gente está trabalhando. Ok? Bom, como estamos sem perguntas, então a aula de hoje era isso. Amanhã a gente vai inserir novos elementos. E daí a gente vai poder fazer uma coisa mais profissional. Por enquanto era só exemplo mesmo. Então, gente, fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula.